E nessa casa e por essa porta aberta, que a gente sabe que não é fácil quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo para abrir uma porta que é a casa do Senhor. O inferno não vai ficar sentado e nem muito menos parado, porque sabemos que quando há uma porta, há uma mensagem, e quando há uma mensagem dizendo para o mundo: quero salvar os perdidos. E a gente sabemos que todo bairro, comunidade, em qualquer lugar o diabo quer fechar o que Deus abre. Mas só que, todavia, ele não tem como fechar o que Deus abre. Amém? Louva a Deus pela vida. Aleluia! Vou botar para escrito, peraí. Eu boto aqui escrito assim, ó. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida do... Agora é pastor, evangelista, foi até alguns segundos. Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus continue fortalecendo, meu irmão. Amém? E cada um que está aqui, cada grupo, cada homem e mulher de Deus, a minha esposa que está aqui, que na verdade é filha do meu sogro, que é meu pastor, que Deus abençoado, né? Dá um sogro e dá mais pastor, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida dele. Estava nem na mente quando eu me converti, de um dia ter um sogro como pastor. Isso é uma dádiva, irmão. É algo simples, mas para mim é muito honra da parte do Senhor. Que Deus abençoe a vida dele e da minha... Deus abençoe, viu? Amém. Fica aí na intercessão. Amém, meus irmãos. Não estava nem na expectativa de eu pregar, mas em última hora o Espírito Santo direcionou. Eu estava perguntando ao céu uma palavra para nossos corações. Daniel 6, 27. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 27. Eu sou vice-presidente de uma congregação de Deus, nos abençoou, eu e a minha esposa, e meu pastor Robson e pastor Hortência, Igreja do Avivamento Conectando Filhos as Nações, no Marcos Freire 2, ali no loteamento Sombrais. Amém, meus irmãos? Quero ler somente esse versículo só. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Tome seus assentos. Irmãos, Deus escolhe esse profeta e entre 16 a 17 anos ele vai ser levado à Babilônia. E observe que no capítulo 1, ele é levado pela vontade de Deus. E o ambiente que ele vai é tomado pelo poder das trevas. Mas, todavia, ele está indo pela direção e vontade de Deus. O lugar pode ser tomado pelas trevas, mas quem está chegando é tomado pelo poder do Espírito. O ambiente pode estar corrompido, mas Deus sabe quem coloca no ambiente que alguns estão corrompidos. O lugar que Daniel vai tem muito infiel, mas Deus sabe quem chama para fazer a diferença nos meios dos infiéis. O lugar é de rebelde, mas todavia Deus sabe quem Ele chama para fazer a vontade dEle. O ambiente não tem nada de Deus, mas
mas quem está chegando tem Deus. O ambiente é de deuses, mas quem Deus está levando tem Deus na alma. O lugar é de trevas, mas quem está chegando tem luz na alma. O ambiente é tomado pelo espírito maligno, mas quem está chegando no local é alguém que é direcionado por Deus. Então Deus já está dizendo: o diabo pode dominar o território, mas quem domina a tua vida sou eu. O diabo pode até dominar a boca de fumo, mas quem domina teus passos sou eu. Então Deus está dizendo: aonde tem muita gente que é dominado pelo diabo, ainda tem poucos que é dominado por... Imagine Daniel chegando na Babilônia e o diabo dizendo: está chegando um. Já o diabo sabendo que aqueles que ele conseguiu corromper não vai conseguir Daniel. O diabo sabendo no mundo espiritual que quem está chegando não é qualquer um. E outra, é um jovem, inexperiente. Maturidade ainda vai crescer, 16 a 17 anos. Mas quando ele chega na Babilônia, ele tem uma decisão. E a decisão dele não espera de Sadraque, não espera de Abednego e nem de Mesaque. A decisão é só. Ou seja, ele está chegando num ambiente que é dominado pelo sistema maligno, pelo poder das trevas. Mas capítulo 1, versículo 8, ele vai tomar uma decisão que vem do seu coração para fora. Por quê? Porque aquilo que ele vai se expressar corresponde com aquilo que ele é pelo lado de dentro. Porque tem gente que se expressa, mas o coração não corresponde pelo aquilo que é falado. Tem gente que até fala, mas aquilo que é verbalizado, nem Deus encontra o que está dentro da nossa alma. Porque tem gente que fala: eu sou santo, mas quando Deus olha o coração, é a santidade no exterior, mas o interior é de sujo. A aparência é de justo, mas o coração já é de injusto. A aparência é daquele que diz que é salvo, mas quando Deus olha o coração, é de um coração condenado. A aparência pode até enganar quem está do lado, mas quem está no trono não engana. Então Deus, quando Ele está levando Daniel para a Babilônia, Ele está dizendo: eu sei quem eu estou levando. Eu conheço quem eu estou levantando. Deus não levanta ninguém desconhecido. Pode ser desconhecido na terra, mas é conhecido pelo céu. Então Deus já está dizendo: você não pode ser conhecido aqui, mas seu nome é conhecido no céu. Parafrasear, é melhor o céu falando o meu nome do que a terra. O que adianta a terra falar daquilo que vê, se o céu está olhando e está dizendo: não adianta falar o que vê se eu conheço o teu coração. Então perceba, Daniel vai, mas ele quis? Não. Mas quem quis? Daniel está indo, mas é a vontade dele? Não. Daniel está indo para um lugar, é a escolha dele? Não. Então aprenda, tem lugar que você vai que você nem quer. Tem terra que gente pisa, que ela está dizendo: eu não queria pisar, mas quem está fazendo você pisar? Existe vontade humana, que a vontade humana está dizendo: eu não posso ir, mas a de Deus está dizendo: você vai. Porque a humana, ela quer retroceder, e quando quer retroceder, ela já está ferida, ou ele está cansado, o tempo está se passando. Aí vem logo a pergunta: cadê a pró? Porque a gente vai para um ambiente crendo assim: é ali que Deus vai te honrar, sim ou não? Então a gente vai segurar aquela palavra: Deus falou que ia me honrar neste lugar, mas só que lugar de desonra. Mas o que Deus falou? Eu vou te honrar. A honra está com quem? Com quem Deus falou. Sabe, você não entendeu. Tem muita gente que está na desonra, mas você tem que dizer: deixa ver os vasos de desonra, mas ainda tem vaso de honra. Ou seja, aonde tem muito desonroso, ainda tem gente que honra a Deus. Você lembra que o pastor falou aqui? Pregar para quem é luz é fácil.
Pregar para quem é salvo é fácil. Ser sal para quem é salvo é fácil. Ser templo, morada para quem já é fácil. Anunciar boas novas para quem conhece o Espírito Santo é fácil. O difícil é que muitas das vezes a gente está estagnado em um ambiente que Deus está dizendo: fora! Por quê? Você estava fora, mas eu te coloquei aqui dentro. E quem está fora precisa de alguém que está aqui dentro. Quem está fora está dizendo: eu quero uma mão. Quem está fora está dizendo: eu quero uma palavra de ânimo. Quem está fora está dizendo: me socorre, Deus. Vê se não é assim dentro da casa do Pai. Fala comigo. Vê se não é assim dentro da casa do Senhor. Me socorre. Vê se não é assim, me cura. Vê se não é assim, abre uma porta. Vê se não é assim, Deus me abençoa. Mas os lá fora, e os que estão padecendo, eu estou falando que está na Bíblia. Deus está levando Daniel para um ambiente que muitos estão perto, mas Daniel não é. Deus está levantando um homem, um jovem. E outra, o que me chama a atenção é que ele é jovem. Ele tem 17 anos, mas ele está dizendo: eu vim de Jerusalém, lugar de temor a Deus. E a Babilônia, lugar que não tem temor a Deus. Eu vim de Jerusalém, eu tenho um padrão bíblico. E na Babilônia, lugar que não tem padrão bíblico. Eu vim de Jerusalém, aquele que teme o Senhor. E no lugar da Babilônia, não tem ninguém que tema. Já está dizendo logo de cara. Colocou os pés, sou salvo. Colocou os pés, ele está dizendo. Aí o texto fala: e Daniel assentou no seu coração. Por quê? Porque quem é salvo na casa. Quem é salvo na rua. Quem é salvo na mercearia. Quem é salvo no trabalho. Quem é salvo na faculdade. Quem é salvo na escola. Não adianta ser salvo aqui e lá fora viver como condenado. Não adianta ouvir uma palavra de exortação aqui se não tem mudança lá fora. A identidade começa lá fora. Aqui eu me apresento daquilo que eu sou. Lá fora o mundo quer saber quem você é, quem nós somos. Por isso que a Bíblia vai dizer que Daniel vai. Aí lembra de Ezequiel: e a mão do Senhor me levou para Ele quis. O que Deus quer ensinar para nós aqui é o seguinte: o ambiente que você cair é onde você vai mais sofrer. O ambiente que você não quer ir é onde você mais vai ser ferido. O ambiente que você não quer ir, que você quer retroceder e dizer: Deus, não aguento, não dá mais. Deus está dizendo: vai permanecer. Porque quando você estiver fraco, aí a minha força diz: permaneça. A fraqueza fala: para. A força de Deus fala: continua. A fraqueza humana fala assim: não dá mais. Porque a Bíblia diz: a última palavra procede do trono de... A nossa é para ficar, a de Deus é para ir. Quer uma prova? Veja e faz uma análise de agora, o tempo que você já passou e continua passando pela distância. Deus está dizendo: você está longe. O diabo está tentando te arrastar, mas você está longe. Quanto mais longe você ficar, mais o diabo fica para trás. Porque não é o diabo na frente, é a igreja e Deus na frente. Sabe o que está acontecendo com a geração? Se corrompe por causa de um prato, se corrompe por causa de um momento, por causa de uma oferta, por causa de dinheiro, de uma fama, sucesso, porque vai fazer bem a sua alma, mas faz mal a comunhão que a gente tem com Deus. O que adianta fazer bem a minha carne se faz mal ao meu espírito? O que adianta
agradar a minha carne, mas desagradar o Espírito de Deus. Não adianta. A gente fala, não, mas eu sou de Deus. Mas aí vem Deus, você expressar, até papagaio fala demais. O que Deus quer falar? Eu quero mais vivência. Eu quero mais vivência. Porque é isso que está acontecendo com a geração. A geração de aparência de crente, Bíblia na mão, palavra que conhece. Mas foi o que Deus me mostrou um dia. A igreja lotada. Daqui a pouco, sumiu todos. Mas alguns ficaram. Porque a Bíblia diz, onde tiver dois, um sobe e outro fica. Se tiver dois no campo, um sobe e outro fica. Por quê? É Deus dizendo, o suficiente sobe e o insuficiente fica. O suficiente que tem identidade, o suficiente que não nega Jesus, o suficiente que é cheio do Espírito. O insuficiente é aquele que é embriagado pelo vinho. O insuficiente, ele nega Jesus lá fora. O insuficiente, ele não carrega a palavra. O insuficiente está no caminho, mas não pertence o dono. O insuficiente tem a verdade, mas não tem o dono da verdade. O céu é lugar de gente suficiente. Não é suficiente de riqueza. Não é suficiente de bens. Porque o que adianta ter tudo pelo lado de fora e quando Deus olha pelo lado de dentro não tem nada? O que vai levar o crente para o céu é o tudo que ele tem na alma. Esse tudo que a gente tem é o embate do diabo, tentando tirar o tudo, o que? A presença. E uma vez que ele tira, acontece o que aconteceu com Sansão. Sabe como é que o espírito saiu? Sem falar nada. Tem muita gente que está assim, acha que está com o espírito, mas ele já saiu há muito tempo. Juízes capítulo 16 é um dos textos mais terríveis para mim, na minha opinião. É quando o espírito sai e não fala. Nem para chegar, Sansão, vou sair. Sansão, até mais. Sansão, até logo. Não, ele sai e não fala nada. Já viu Atos? Capítulo 2, quando Deus quer vir, ele vem no barulho. Mas quando ele quer sair, ele sai no silêncio. Aí a posição é, a gente vive no silêncio que Deus sai ou no barulho que Deus chega? Porque quando Deus chega em um momento, o barulho é a presença. Deus se manifesta de forma calado, quietinho, caladinho, mas a sua alma está se quebrantando, a sua alma está dizendo, não sou digno, sou pecador. Aí a pessoa não expressa, mas tem um que grita, tem um que chora, cada um se expressa da maneira que sente Deus. Então tem muita gente na casa do Pai que gosta de criticar alguém calado, mas não sabe que o coração dele está se rasgando, que nem anda na presença. Ana chegou como no templo? Só na boca. Se expressou? Não. Aí vem quem é ali? O sacerdote. Ele é o quê? Diga, sacerdote. Mas ele perdeu o brilho. Porque se ele tivesse discernimento, ele ia discernir que ela estava na presença. Mas como ele perdeu, ele viu para ele que ela estava na casa. Então tem gente que está na casa do Pai, que perde o espírito e perde a visão. Tem gente que está na casa do Pai, que perde o espírito, e quando o pecado vem, para ele é normal. Ah, mas é apenas uma dose, é apenas só um copo, ninguém está vendo, mas o silencioso, que é Jesus, está dizendo, mas eu estou te vendo, ou aquilo que você faz, eu contemplo. Sabe quem é crente de verdade? Eu tenho que demonstrar, não é para homem, porque a fidelidade correspondida é para quem me chama. Fidelidade para alguém não é para quem quer forma visível, é de forma invisível. Porque é fácil me mostrar fiel para todo mundo na casa. Sou mais fiel na casa. E o dono?
Não, mas eu sou mais do que oferta, sou mais do que dizimo, e é. E o dono? Tem gente que dá com a mão, mas tem uns que dá com a alma. Sabe qual é a diferença da mão para a alma? É porque a mão está cheia, mas a alma está vazia. E daqueles que têm a alma cheia, a mão pode ser vazia, mas a alma é cheia. Já viu que tem gente que fala assim, é o mesmo sapato, é a mesma calça, é o mesmo terno, sim ou não? Tem alguém que já chegou e falou, pastora, não é fofoca, não é por nada, mas tá rolando um comentário, minha irmã, todo mundo fala da sua blusa, é a mesma blusa todo culto, é a mesma camisa, já tem um mês que é a mesma calça, já tem 2 meses que é o mesmo sapato, Aí você fala na cara do fofoqueiro, na cara do linguarudo e dizer, eu posso vir quarta, sexta, quinta, sábado, domingo ou segunda, é a mesma roupa, mas a presença também é a mesma. Tem gente que vê a tua roupa, mas Deus contém a presença na alma. Tem gente que está dizendo, está vazio, e Deus está falando, está cheio. Não é a roupa que preenche a minha alma, mas é o joelho dobrado naquele quarto secreto. Ninguém está vendo, mas o Pai está dizendo, está dobrando o fraco, mas quando se levantar, levanta renovado. Daniel vai seguir um padrão bíblico, que tem gente que é assim, entra na casa do Pai, conhece a verdade, mas não quer ser liberta pela mesma. Tem gente que entra na casa do Pai, conhece o caminho, mas quer dar nos caminhos. Tem gente que conhece até a palavra, mas não conhece o dono daquilo que é expressado. Por quê, pastor? Coração que não quer Deus. É aquela pessoa que ouve, mas o que adianta ouvir e não ter prática? Evangelho tem que ter transformação. Só que o problema não é o evangelho que quer transformar, é as pessoas que não querem ser transformadas. Ou seja, ela entra na casa dando glória, mas quando acaba ainda xinga. Ela entra dando lugar, aqui o Espírito. Aí Paulo fala assim, não dê lugar ao diabo. Aqui é o profeta, aqui é o profetiza, aqui é o levita, aqui é o pregador, aqui é o diácono, aqui é o presbítero, aqui é o pastor, aqui é o obreiro, aqui é servo, aqui é meu. Mas lá fora, está que nem Pedro. Pedro andou com quem? Com Jesus. Do lado, sim ou não? Viu Jesus, aprendeu com Jesus, viu o mestre, viu ele curando, libertando, transformando. Viu ele ressurreto ao 3º dia, sim ou não? Mas ele vai dar lugar ao diabo. Tem gente que é assim. Tem gente que dá lugar a Deus na casa, mas em casa dá lugar ao diabo. Então tem gente que é santo na casa, mas é um profano dentro do seu lar. E Paulo vai dar um conselho que é melhor você ser santo na sua casa do que aqui. Porque o que adianta a santidade aqui se não estiver em casa? Eu sou hipócrita. Sou um fariseu. Não adianta falar de oração se eu não oro em casa. Não adianta falar de libertação se eu não sou liberto em casa. Não adianta querer falar de céu se na minha casa é um inferno. Não adianta querer falar de caminho se dentro da minha casa eu vivo nossos caminhos. Ou seja, a pessoa está aqui, mas lá fora vive de qualquer jeito. Que é isso, pastor? É uma inauguração de um templo. É vitória, e Deus não dá vitória para safado não, varão. Deus não dá vitória para sem vergonha, pilantra, cheirador, bebedor, beberrão. Deus dá vitória para quem adora. Mente que não muda. Os passos não quer chegar a Deus, mas os passos chegam ao pecado. Sabe o que é isso? É o diabo dizendo, eu coloco o pecado no coração, mas tem uma cruz
Lá no Calvário que tem um homem dizendo: diabo, você coloca o pecado no coração dos homens, mas a cruz tira. Tem gente que Deus está dizendo: quer permanecer no pecado, permaneça, mas se você quiser, eu tiro. Não, pastor, tem que ser uma mensagem para todo mundo estar no mistério. Mistério? Que adianta rodar e não tiver libertação? Não adianta, irmãos. Glória a Deus. Senão eu vou perder a voz. Falta 7 minutos. Aí vem Daniel. Chega, já mostra a sua identidade logo. Porque assim, todo ambiente que a gente chega, que Deus permite, é para o mundo notar quem a gente somos, quem a gente é e quem a gente serve. E para onde a gente vai? Só uma pergunta: na sua casa, no bairro, quando alguém vê, sabe que você serve? Sabe que é sal? Sabe que verdadeiramente é luz? E sabe que vai para o céu? Ou é mais um que quando alguém fala, ali diz que é crente, mas não tem nada? Porque tem muito dedo que aponta: aquele não é, aquele carrega, mas não é crente, ele vai, mas não é, só fala safadeza. Porque eu conheço, irmão, tem muita gente assim terrível demais, mas sempre tem um que Deus vai levantar. Opa, no meio de todo mundo que é igual, sempre tem um que é diferente. Ou seja, é todo mundo pecando, mas aquele não peca. É muita gente adulterando, mas aquele não adultera. É muita gente bebendo, mas aquele não se embriaga. É muita gente errando, mas aquele não erra. Posso falar a verdade? Quer ganhar alguém na sua casa? Quero, pastor. Como? Verbal? Não. Exemplo. Quer ganhar seu marido? Fecha a boca. Quer ganhar sua família? Fecha a boca. Não se cobra pela boca, se cobra aqui, ó. Joelho no chão. Só você não entendeu. Sabe por que você não entendeu? Quando você fecha a sua boca, a de Deus lá em cima abre. Sabe por que a boca de Deus está fechada por esses dias? É porque Ele olha para a terra e vê. Mas o crente com a boca aberta, querendo agir, querendo ser semideus, querendo ser Deus, querendo ser Senhor, querendo ser Rei. Não, hoje você vai para o culto, é hoje. Bom,
se eu tiver errado, a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Então esse dever de quem? É meu? É dele. Sabe por que ele convence? Ele convence aquele que está no interior. Porque tem gente que quer convencer na força, sabe? Falando demais. Não, você aceitou Jesus, tem que ser desse jeitinho, tem que ser dessa maneira. Vou só falar um testemunho. Meu irmão se converteu e nunca pregou para mim. A gente morou no mesmo teto. Nunca falou de Jesus para mim. E Deus tinha aquebrantado o coração dele. E eu ficava na minha mente assim: rapaz, camarada vai à igreja, nem fala de Deus a mim. Camarada se veste todinho, bota gravata, sapato, roupa social, vai para casa, mas não fala nem do céu para mim. Sabe o que Deus está me ensinando? Eu não vou ganhar você através dele, ele falando. Vou ganhar você através dele, ele dando exemplo. Você entendeu agora o mistério? Você vai chegar hoje na sua casa de bico fechado. E quando o diabo dá uma costa na sua mente, fale alto, Deus fala: fecha a boca. Quando o diabo lançar uma seta, pega a panela, taca nele. Aí você vai lembrar: não, vou ter que ganhar na sabedoria. Hein? Porque tem gente que é cheio tanto de Deus. Não, eu fico com a mente assim, sabe? A pessoa roda, dá glória, grita: eita Deus, fiel, maravilhoso. Mas chega num momento, sabe? Chega na casa dele mesmo, do cidadão, do varão, da varoa. Exemplo, meu irmão. Eu estava no trabalho, chegou o irmão, queria se desviar. Ele olhou para mim e falou assim: varão, eu vi algo diferente em você. Você acredita que eu ia me desviar do caminho do Senhor? Mas quando eu vi você, rapaz, tem algo diferente nesse cara. Permaneceu ele. Varão, tem muita gente que está dizendo assim: eu vou sair porque ela não é uma pessoa que diz que é. Mas Deus está dizendo: se você permanecer fiel. Tem muita gente que passa do seu lado que está caída. Tem muita gente que passa do seu lado, está caído, está morto. E Deus está mandando eu dizer para alguém: você não é para pisar em ninguém. Tem gente que está no chão no pecado falando: dá-me força. Tem gente no pecado escravizado dizendo: me socorre-me. E Deus está mandando eu dizer para alguém: é você que eu vou levantar quem caiu. Por quê, pastor? Deus nunca vai levantar quem está caído. Deus só levanta quem está de pé. Sabe por que a tua casa não caiu? Porque tu permanece de pé. Sabe por que ainda o caixão não entrou na sua casa? Porque tu permanece de pé. Aquele filho era para morrer no infarto, não morreu porque tu permanece de pé. E eu estou sentindo aqui Jesus, que ele está mandando eu falar aqui para alguém. Sabe por que a morte não entra na sua casa? Porque quando ela chega na porta, ela olha: tem alguém ainda de pé. Sabe por que não aconteceu escândalo na sua igreja ainda? Porque quando o diabo chega na porta, ainda tem gente no altar de pé. Porque tem muito, vamos falar, tem muito altar aí, tem muito pastor no altar, mas tudo caído. Tem muita gente no altar, mas está em adultério. Porque o pastor, só porque está na idade de 50 anos, aí olha para a esposa que tem 30 anos junto e fala: ô minha linda, você tem que fazer academia, tá meia, sabe? Mas quando você casou com ela, você não casou pela barriga dela, você casou pelo caráter dela. Então, para jovens que estão aqui, case com alguém não pela sua beleza, case pelo seu caráter. Quer se relacionar, se relacione, irmão. Você pode até escolher: Deus, é vontade sua estar com aquela pessoa. Se ele responder, amém. Por quê, pastor? Eu perguntei a Deus: eu posso casar com ela? É ela minha esposa? Falei, varão. Essa vai ser a mãe do meu filho? Papai respondeu na hora, mostrando uma mão e uma aliança: ela é sua. Quando eu vou chegar para me envolver, para dar, vou falar, aqueles beijinhos, sabe, meio quente,
Aí pai brada e fala: ei, varão, você vai ficar em uma consagração. E quanto tempo? 6 meses. Nem encoste nela, nem beija a boca dela. 6 meses sem fazer nada. Sabe o que é nada? É tipo como se você estivesse com a pessoa como se fosse seu amigo. Chega lá, Camila, bem, você tá bem, né? Rapaz, você tá linda, glória. Mas tem que ter um bate-papo, irmãos, porque a carne vai se inclinar, beija ela. A carne vai se inclinar, topa na coxa dela. Não, varão. Quando ia pensar em tocar, e vem Deus aqui, não, filho. Para tu tocar, vai ter que casar. Aí sabe o que acontece? Aí pega a juventude. Aí o jovem, que é cheio de lábia, pastor, consegue seduzir a varoa. Aí vem o bonitinho: amor, bota aquele vestido, viu? Que daqui a pouco eu chego aí. Rapaz, se tu for crente, tu vai chegar e dizer assim: tá certo, amor, pode vir, filho, 7 anos eu tô aqui. Quando ele chegar toda, é hoje, meu Deus do céu. Aí quando ele vem querendo dar um beijo, ela vai dizer: filho, senta aqui, pra tu tirar minha roupa, é só quando a gente casar. Pra tu ter relação, é só quando casar. Agora eu vou falar uma verdade para encerrar. Sabe qual é o problema de muitos pastores? Aceitam o que a Bíblia proíbe. Não, eu vou ter que aceitar para não perder ela, para não perder esse ovelha. Por quê? Não, é porque ele é do grupo de varões, ele é do grupo Kid. Não, ele toca bateria. Não, ele toca teclado. O que adianta tocar no teclado, na bateria, louvar, mas em fornicação? Tem muito pastor assim. Em vez de chegar, glória, eu querendo ficar aqui, o Espírito, agora entendi o mistério. Jesus, sangue de Jesus tem poder. E outra, a Bíblia, um texto que nós acabamos de ler, Daniel está com 80 anos. O camarada é tão fiel no início, no meio e até levar da cova. Aí tem os príncipes, presidente, porque na época que ele está indo para a Babilônia, ele vai se envolver com a política. E muita gente fica irado com ele. Por quê? Porque ele tem um espírito, que nem de Caleb, espírito de excelência. Olha, você quer louvar? Louve com excelência. Quer servir? Sirva com excelência. Quer se entregar? Se entrega com excelência. Quer continuar fazendo a vontade? Faça com excelência. Não faça com barganha. Não faça de qualquer jeito. Por isso que a Bíblia diz que Caleb, vem cá, sabe quem falou? Foi quem estava no céu e nem quem estava na terra. Quem tem que falar o que você vive não é quem está na terra, é quem está no céu. Primeiro é de cima. Como assim, pastor? Pode me provar? Posso. Aí o diabo, Ciro andando no meio da terra. Ele está indo atrás de quem? De Jó. Quem fala de Jó para o diabo? Quem? Onde é que Jó está? Diga, na terra. Mas o diabo não sobe, então ele está lá, hein? Conversando com quem? Aí vem Deus. E aí, diabo? Tem visto meus rapazes? Eu imagino olhando para Deus assim. Deus com o maior prazer. Tem visto o meu? Não. Eu queria ouvir no trono Deus sentado com Jesus à direita e falar assim: ainda tem meu. Rapaz, será que poderia no céu a gente ouvir dizer assim: ali é minha? Rapaz, tem gente que Deus se expressa assim para Israel: esse povo. Já viu Isaías fala? Esse povo. O que ele fala é o que Deus coloca na boca dele. Esse, mas o que a Bíblia diz? Que Israel é meu. Aí vem Deus, estou irado, e fala: esse povo aí, ó.
que se diz ser meu, mas não é, que se diz que pertence, mas não me pertence. Ó, aí por isso que Paulo fala, nem todos que são israelitas são Israel. Tá vendo? Aí vem Deus. Tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro. Tem visto o meu servo Jó? Tem. Ele fica no bate-papo conversando com a novinha até 3 da manhã. Rapaz, tu tem visto meu filho? Tem. Ele não pode ver uma mulher que ele faz isso, ó. Rapaz, tu tem visto aquela mulher? Tem. Ela gosta de olhar homem musculoso. Não pode ver o homem bombado, que parece que é uma tentação na carne dela. Aí Deus está mandando a dizer que para alguém, filha, quando você vê esse homem bombado, bonito, e o teu coração pecar, você já adulterou com ele. Assim serve para o jovem, assim serve para o idoso, de 0 a 100 anos. Rapaz, Jesus falou assim, é melhor você entrar assim no céu. Por quê? Eu prefiro ficar cego vendo a santidade, do que estar com Deus e vendo o pecado e pecar. Aí, os presidentes agora vai fazer uma tramóia, porque vai ser considerado agora entre 3 pessoas como rei de Babilônia. Só para já nós encerrar, irmãos. Aí a Bíblia diz agora que vão tramar. Eles são tão espertos que falam assim, peraí, a gente olha para dele, não tem nenhuma brecha. Não tem nada o que falar desse homem, porque ele é irrepreensível. Não tem como alguém falar, rapaz, eu vi alguém entrando na casa da Daniel. Não tinha ninguém para apontar o dedo. Aonde ele ia, todo mundo, aonde ele passava, todo mundo abaixava a cabeça, porque era o homem de Deus. Sulamita viu um homem e falou, ali vai o homem santo de Deus. Aí eles vão criar uma lei, olha. Todo aquele que for buscar um Deus que não for Dário, a gente vai ter que fazer um decreto aí que só tem que buscar só apenas Dário. Ou seja, Deus, ou seja, o diabo, o demônio. Só que aí quando Dário, ele vai assinar, decretar a lei, aí os mesmos vão agora atrás de Daniel. Está nesse capítulo. E quando vai atrás dele, sabe onde é que Daniel está? Ele está o quê? Porque os príncipes pensou, não, a gente vai pegar ele agora. Tem gente que é assim, é que nem Jesus ia do poço de Jacó, já é o nome. Esqueci o nome da mulher, a samaritana, assim, Jesus. Tá Jesus e a samaritana no poço, só eles dois. Mas Jesus falou assim, vá na cidade e compre pão, porque eu quero conversar com ela. Imagine nessa época, eu casado, aí você vê assim, a esposa dele é branca, mas eu vi ele com uma morena. Aí um pensamento tão pecaminoso fala, rapaz, acho que o pastor está adulterando. Eu acredito que ele está dando em cima, eu acredito que ele está dando mole, ele está sendo seduzido. Porque como é que pode? Um ambiente que não tem ninguém na rua, apenas os dois ali. Imagine nessa época agora, alguém ia pegar o telefone e falar, pastor, acabei de ver o varão que estava pregando lá na igreja, falou tanto de santidade, mas eu estou vendo ele aqui com uma mulher sozinha na rua. Eu acredito que daqui a pouco um carro vai chegar e vai ser destino hotel. Só que aí Jesus falou, vai para a cidade, porque pense em um crente que não pode ver nada. Eu estou aqui dizendo que eu estou me testificando ou dizendo que eu estou errando. Nós estamos errando, errado. Não dizendo que eu vou trair. Não. Estou dando um exemplo para nós entender como Jesus ganhou aquela mulher. É tanto que ela vê ele como profeta, não vê como prostituto. Ela chega e fala, veja que você é homem de Deus. Agora posso falar a verdade? No secreto, você, que aquele ímpio, como é que vê você?
vê como profeta, vê como homem de Deus. Sabe como é o comportamento de homem de Deus? É não tolerar o pecado, coisa errada. Não é chegar a ser um cara santarrão. Porque tem gente que fala, o cara quer ser santo demais, o cara quer ser muito justinho, o cara quer ser muito sábio tal. Não, filho, se Deus me tirou da lama, é para eu ser santo. A gente reconhece que a gente é pecador, mas a Bíblia me chama de santo. Aí, ó, ele vai chegar, vai assinar, pega o profeta orando, pegamos orando, bota ele na cova. E a cova naquela época era na descida. Aí onde é que está Daniel? Na descida. Na onde? Na cova. Mas para ele é Daniel dizendo assim, ó, eu estou na descida porque eu estou acostumado. Ah, não entendi, como assim, pastor? Quem desce é acostumado com a descida. Parece que eu vejo Daniel entrando na cova assim, ó. Aí é Daniel assim, ó, lá no meu quarto eu tenho esse costume, dobrar o gelo descendo. Não tem problema, quanto mais desço, mais perto eu fico dele. Não importa se alguém chegar e falar, tu vai ficar lá no final da cadeira, mas eu estou na presença. Não vai ter oportunidade, mas eu estou na presença. Não falou meu nome, mas eu estou na presença. Quem que está com Daniel? Diga, os leões. Devorou Daniel? Não. Por quê? Chegou o leão dos leões. Quem criou Daniel? Deus. Quem criou a cova? Os homens. Quem criou os leões? Deus. Então Deus está dizendo, no lugar criado por homem, quem domina sou eu. Daniel, fica despreocupado, filho, porque o lugar é criado por homens, mas ainda eu domino o lugar. É que nem a Bíblia diz, jogaram José na cisterna, quem criou foi o homem, mas a chuva não vai descer, porque ainda tem projeto.